Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar me apresentando um pouco. Meu nome é Ariana, mas o pessoal me chama de Ari. Só quem me chama de Ariana é minha mãe, quando está brava comigo. Eu vim de Santa Catarina, então eu nasci em Itapema e hoje eu moro em Joinville. Eu trabalho na TOTOS, sou designer de produto. Sou designer de produto no time do Fluig, da TOTOS, lá de Joinville. Eu me formei em design gráfico. Em Balneário Camboriú e estou trilhando aí a minha carreira na área de design de produto. E hoje eu vou trazer um pouquinho aqui um conteúdo referente a métricas e eu vou tentar ser o mais prático possível, porque a minha ideia é transmitir um conteúdo que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês. Eu queria trazer também o pensamento de que ter a cultura de análise de dados e extração de métricas dentro, né, da cultura do time é muito importante, porque, como a gente já diz, né, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, pensando nisso, quero iniciar falando um pouco sobre o início da minha carreira. Quando eu comecei na parte trabalhando como UI designer, eu fazia sempre ali as tarefas que eram especificadas pelo meu PO, enfim. E quando eu ia apresentar para o time o protótipo, eu recebia muitas dúvidas do que eu estava fazendo, muitos questionamentos. Então, eu não tinha muito como argumentar em cima disso, porque eu não fazia as telas que eu construía, eu não construía com tanto propósito. Eu estava ainda no início da minha carreira, eu estava ainda aprendendo a fazer, né? E eu fui notando que esse não era o caminho que eu queria traçar. Eu queria traçar um caminho com mais propósito, com motivos realmente para que eu pudesse entregar uma solução, uma funcionalidade de qualidade, tanto para o meu time como para as pessoas. Então, eu fui estudando e analisando como que eu poderia fazer isso, para que no momento que eu apresentasse, eu tivesse argumentos para defender o que eu estava fazendo, diante da minha experiência, de tudo que eu pesquisava. Eu utilizei de muita pesquisa, através do site do Nielsen Norman Group, que é um banco de dados robusto na área de UX, de usabilidade, de comportamentos. Então, eu ainda utilizei muito esse banco de dados. Ele traz muitos artigos, vídeos para explicar os comportamentos de componentes e também ia realizando alguns testes de usabilidade para realmente trazer argumentos para o time sobre a hipótese ou a proposta de interface que eu estava trazendo. Porque a gente precisa unir ali, né, a parte quantitativa e a qualitativa. Quando a gente fala de métricas, a gente não está falando para não fazer ali os testes de usabilidade monitorado, conversar com as pessoas, mas para que a gente tenha dados mais objetivos para apresentar ao time também. Então, eu fui percebendo ao longo do tempo que isso trazia validade também para o que eu estava fazendo. Há pouco tempo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre métricas. No começo, eu não aplicava tanto métricas, eu estudava mais o comportamento dos componentes e explicava, e tinha um motivo porque eu colocava o botão de um lado e não de outro, e conseguia apresentar esses argumentos para o meu time, trazer mais confiança para o meu trabalho. Mas há pouco tempo, por conta de um projeto, eu comecei a estudar um pouco mais sobre métricas para poder aplicar nos testes que eu fiz e unir ali os dados quantitativos com os qualitativos. Os dados quantitativos são mais referentes ali a uma pesquisa, de conversar com as pessoas e trazer qualitativos, né? Os dados qualitativos voltam mais para uma pesquisa de conversação, realmente analisar e perceber os comportamentos, e os qualitativos são mais voltados às métricas. A gente precisa unir esses dois dados para que a gente consiga gerar resultados e descobrir pontos que gerem tomadas de ação. Então, a gente precisa entender também muito bem o que a gente quer gerar de resultado. Não precisa aplicar todo tipo de métrica, não tem uma receita de bolo no que fazer ou qual tipo de funcionalidade aplicar alguma métrica, mas é interessante você, né, que está aplicando uma pesquisa, entender que tipo de resultado você quer extrair dali, né? O que você quer validar dentro dessa hipótese com as pessoas, com os usuários. Então, entrando um pouco mais no detalhe,
eu vou começar falando um pouco sobre o SUS, que é a escala de usabilidade. O SUS ele é composto por 10 perguntas com tom positivo, 5 de tom positivo e 5 de tom negativo. Essas perguntas têm essa proposta do negativo positivo, para que não enviese os dados, né, dos usuários, para que não tenha viés em cima disso. Só que com o objetivo de reduzir essas perguntas, porque o SUS ele tem 10 perguntas, o que acaba trazendo um pouco mais de dificuldade de aplicar isso no dia a dia. Até para a pessoa que vai testar, responder 10 questões, às vezes pode ser um pouco inviável, um pouco custoso. Então, com o objetivo de reduzir essas 10 perguntas, e diante de estudos, e baseado no SUS e em outros estudos, foi construído o MOOCs Lite, que é um dado que é correspondente ao SUS, então ele pode ser colocado na escala de usabilidade, o resultado dele, e ele é construído com apenas 2 perguntas de tom positivo. Existem várias pesquisas, testes de usabilidade, até dentro de produtos, para analisar essa correspondência do MOOCs Lite com o SUS. Além disso, o SUS ele também corresponde a 2 principais princípios do TAM, que é o modelo de adaptação. E esses 2 princípios correspondem à facilidade de uso percebida e à utilidade percebida daquela funcionalidade. Então, para trazer mais conceito ao MOOCs Lite, a validade de uso dele, eles fizeram essas pesquisas e entenderam que ele se encontra também dentro dessas diretrizes, tanto da correspondência ali do SUS como do TAM. O MOOCs Lite, ele é composto de 2 afirmativas, que são que podem, de uma forma prática, ser enviadas para as pessoas no final de um teste de usabilidade. Usabilidade ele pode ser um teste monitorado ou não monitorado, e essas perguntas podem ser enviadas no final, através de um formulário, e esse formulário pode ter uma escala de 7 pontos para a pessoa responder ali, né, as afirmativas. Uma das afirmativas corresponde às funcionalidades, se as funcionalidades testadas atendem às necessidades da pessoa que está testando, e a outra se as funcionalidades testadas fáceis de utilizar. E essa escala ela é composta de 2 extremos, né, do discordo fortemente até o concordo fortemente. E cada ponto dessa escala... Tá. Eu tiro aqui. Não, pode ficar descansado. Vamos desligar. E cada ponto dessa escala corresponde a um ponto, né? Então, ela é de 1 ao 7, e esses pontos eles precisam ser, ao final, calculados. Então, o SUS, para quem conhece, sabe que tem vários cálculos que precisam ser feitos. Ele é meio complicadinho ali, até existem algumas fórmulas. E o MOOCs Lite é legal porque eu achei um plugin no Figma para fazer o cálculo meio que automático dele. Então, esse plugin é o MOOCs Calculator, vocês conseguem achar ali no Figma, né, para utilizar, e ele consiste em, basicamente, você adicionar os dados, os resultados de cada usuário nessa pesquisa, e depois fazer ele gera ali, né, um resultado, uma porcentagem, e depois é preciso fazer o cálculo, a somatória de toda essa porcentagem e tirar a média, né? Ou seja, calcular a porcentagem e dividir pela quantidade de usuários que participaram da pesquisa. Aqui eu fiz um exemplo, né, e a média desse resultado ali ela dá 83, e como eu falei antes, ela corresponde ao SUS, então a gente consegue colocar esse número, né, 83% da taxa de usabilidade, nessa escala do SUS, e consegue perceber que, ali no meu exemplo, o 83 ele é um número bom, então ele valida a eficácia e a utilização da interface que foi testada. Da interface, da solução, do que vocês forem testar, né? Caso esse resultado seja menor que 70 ali, né, como a gente vê na escala, que o SUS ele corresponde à métrica do NPS, ele traz outros adjetivos ali também, né, de aceitação. Então, caso o teste retorne resultados um pouco mais negativos, aí a gente precisa realmente entender os porquês disso, e daí trazendo a validade para além dos testes, né, que geram métricas, testes também e conversas com essas pessoas que estão utilizando a sua interface ou a sua solução. Para realmente entender as necessidades delas e seus comportamentos, para que a gente consiga
realmente entregar algo que atenda às suas necessidades e entender onde que está errando para poder acertar, né? A gente pode utilizar também, complementar o MOOCs Lite com outras métricas. Outras delas que eu estou trazendo aqui seria o SES, que é a pontuação de esforço. Então, a pontuação de esforço, ela tem uma afirmativa também, é só uma afirmativa, e ela também trabalha com um modelo ali de escala de 7 pontos. Então, ela vai do discordo fortemente ao concordo fortemente para a afirmativa se a solução testada facilitou a resolução do problema do usuário. Então, a coleta ali, né, a análise desse dado, o resultado, ele é feito de uma forma bem parecida com o MOOCs Lite, fazendo a somatória de todas as respostas e dividindo pela quantidade de usuários que responderam, né, e que testaram ali a interface. E daí a gente teria ali, multiplicando por 100, a gente consegue ter a porcentagem do esforço, né, ou se a funcionalidade realmente atendeu ali o problema desse usuário. Outra métrica que pode ser utilizada é o CSAT, que é o índice de satisfação. Então, ele é um pouquinho diferente ali do SES, porque ele traz uma pergunta, qual foi o nível de satisfação que o usuário teve com aquela solução, e ele também trabalha com uma escala, só que é uma escala de 5 pontos, e a descrição da escala ela muda um pouquinho, levando do muito insatisfeito até muito satisfeito. O resultado, né, desses dados, para fazer a conta ali, é basicamente igual ali ao do SES, faz a média das pessoas que responderam e divide ali pela quantidade, a média dos resultados das respostas e divide pela quantidade das pessoas que responderam. Uma coisa legal para trazer é que essas métricas elas podem ser aplicadas tanto na parte de ideação, né, de descoberta ali das hipóteses do produto, quanto depois um produto em produção e já desenvolvido. O ideal é que a gente consiga acompanhar o nosso produto, a nossa solução em todos esses estágios. Então, uma coisa legal que aconteceu é que com a atualização do Google Analytics 4, foi possível trazer e aplicar, né, no produto final mais métricas de experiência, métricas de UX, que uma delas poderia ser a taxa de tempo da realização de uma tarefa, que consiste ali em entender o tempo que a pessoa leva para atingir o sucesso e terminar determinada tarefa que vocês estão testando. Aí aqui tem basicamente o modelinho, né, de como tirar o cálculo dessa métrica. A taxa de tempo não tem um certo ou errado. Isso vai depender muito da funcionalidade que vocês estão construindo, que vocês estão oferecendo para o mercado. E vai depender muito ali realmente da análise da pessoa que está aplicando essa pesquisa para entender se o tempo que a pessoa está levando para terminar determinada tarefa é bom ou ruim. Mas é um acompanhamento bem legal de se fazer. Outra métrica que pode ser aplicada é a taxa de erro. A taxa de erro consiste basicamente em entender onde que o usuário está errando, está tendo um caminho insatisfatório dentro da sua solução ou de uma determinada funcionalidade. E a fórmula do cálculo dessa métrica é basicamente fazer o total de todos os erros ocorridos pelo usuário e dividir pelo total de tentativas que o usuário teve em realizar aquela atividade, vezes o número de possíveis erros. Esses possíveis erros são basicamente os lugares onde as pessoas estão errando, né, dentro do produto. Ali, só para terminar, né? Aí esse cálculo, na verdade, ele gera um resultado, e esse resultado a gente multiplica por 100, que daí a gente consegue tirar a porcentagem de taxa de erro que está tendo, enfim, a funcionalidade que vocês estariam testando. Aí uma coisa legal é que pode ser muito moroso, né, fazer na mão todas essas métricas. Só que o Maze, pensando em fazer os testes antes do produto realmente ser desenvolvido, para validar as hipóteses, eu utilizo o Maze para fazer testes de usabilidade não monitorados. E é legal que o Maze ele já traz essas taxas, essas métricas de tempo de sucesso, tempo que a pessoa demorou para realizar uma tarefa, a taxa de sucesso de uma tarefa, traz
traz também onde as pessoas estão errando, então traz a taxa de erro, entre outros dados. O Maze, basicamente, você consegue subir o protótipo navegável, independente de onde você construiu, ali geralmente eu faço no Figma, consigo subir o protótipo na plataforma ali do Maze, e dentro eu vou construindo os roteiros e o caminho que eu quero que a pessoa faça as atividades, né? O tipo de atividade que eu quero que ela teste. E até no final é possível colocar ali as métricas do MOOCs Lite, né? Ou até do SES, para trazer também esses resultados. Entrando um pouco ali na questão das métricas de negócio, é muito interessante que a gente consiga unir tanto as métricas de UX com as métricas de negócio. Isso vai fazer com que o time, a solução, seja muito mais robusta e ela seja orientada às necessidades das pessoas. E que o time estratégico consiga construir estratégias com objetivos mais claros e estratégias que gerem resultados. Porque vocês vão estar analisando realmente o comportamento das pessoas e, a partir disso, vocês conseguem entregar cada vez mais o que as pessoas precisam dentro daquela solução. E pensando que as métricas de negócio, assim como as de UX, elas precisam ter um objetivo e elas precisam ter um propósito. Então, não é uma receita de bolo para serem feitas, né? Isso precisa ser analisado com o time mesmo, analisado com o time estratégico do produto e entender a jornada do usuário para entender em quais momentos seriam mais interessantes de vocês extraírem dados. E pensando que não é uma receita de bolo, eu queria trazer algo mais prático, onde vocês pudessem aplicar e talvez levar também para o time de vocês. Eu construí um framework baseado nas métricas piratas. As métricas piratas são, basicamente, indicadores relacionados com uma parte da jornada do cliente, do usuário, começando na parte da aquisição e indo para a indicação, para a coluna de indicação, para as métricas de indicação. Então, nesse framework, eu trouxe como utilizar as métricas piratas, passando pela aquisição, ativação, a receita, a retenção e a indicação. A indicação seria o momento, o lugar ideal do cliente, né? Quando ele já passou por todas as etapas ali do funil e ele é um indicador, ele é um promotor do produto de vocês. Então, esse framework traz um pouco o conceito das métricas piratas e é um lugar onde as pessoas podem fazer realmente uma dinâmica, né? Com o time estratégico entender, no momento de aquisição, onde que a gente se conversa com o cliente, quais são os pontos de contato. E ali eu trago também algumas sugestões de métricas que podem ser aplicadas nesse momento de aquisição, de ativação, de receita, retenção e no momento de indicação também. Isso, com certeza, acho que é uma oportunidade, né? Se ainda não é aplicado, métricas é uma oportunidade de começar a estudar e entender a jornada ali do usuário para que se realmente dê gatilhos para que ele continue, para que ele chegue no momento ideal de indicação do produto de vocês. Eu queria trazer um pouquinho aqui também as ferramentas que eu utilizo para extrair essas métricas, extrair esses dados. O Maze eu falei um pouco já, né, que é ali onde eu faço a parte dos protótipos. Eu subo um protótipo dentro do Maze e vou criando o roteiro de atividades. E depois, o legal é que eu consigo só gerar um link e mandar para os usuários testarem essa funcionalidade, essa hipótese que eu tenho. E dali ele gera um relatório, e o relatório é bem maior do que eu mostrei ali. Eu mostrei o relatório só mostrando as métricas, né, de experiência, mas ele é bem mais robusto, assim, ele traz vários dados bem legais assim, que vocês podem analisar e entender mais sobre como as pessoas estão se comportando diante daquela função, produto, enfim. O Clarity também, ele é um dashboard onde vocês conseguem taguear, né, alguns espaços ali do produto. Nesse caso, seria o produto já desenvolvido. E ele traz esses dados dos produtos, né, para entender realmente o comportamento das pessoas. O Hotjar também, né, que talvez seja um pouquinho mais conhecido, ele faz mapa de calor. Então, dá para entender, né, onde que as pessoas estão acessando, como elas estão acessando, e basicamente entender ali o comportamento dos usuários. E o User Guide, que ele não é
não é uma ferramenta de métrica, mas ele é uma ferramenta de onboarding guiado. E só que com o onboarding guiado, você consegue extrair alguns dados também ali do usuário e fazer uma boa análise ali de dados. Eu acho que é algo bem legal de estar utilizando também. Eu queria finalizar ali reforçando que aplicar métricas dentro da empresa de vocês, né, do seu time, não vai ser algo que vai trazer benefícios só para a empresa, mas também vai trazer benefícios para o profissional, né? Então, também reforçar que, às vezes, a gente vai atrás de dados e a gente não traz dados que seriam as hipóteses que a gente imaginava, né? A gente não consegue... não traz os resultados esperados. Só que isso não tem problema, né? Se a gente, às vezes, tem uma métrica baixa com um valor baixo. O importante é conseguir testar isso o mais rápido possível para corrigir esse erro. Porque o importante realmente é entender onde a gente está errando para poder acertar depois. E eu finalizo com essa frase e abro para perguntas. Olá, tudo bem? Parabéns pela palestra. Eu chamo Lucas, eu trabalho numa empresa que a gente tem aplicado IA lá para aumentar a produtividade do pessoal em algumas tarefas que eles têm bem manual. E o que acontece? Quando a gente aplica IA em algumas coisas, a gente consegue determinar de antemão quão bom aquela IA tá, né? Vamos dizer assim, o pessoal que manja de IA aqui, a gente vê a acurácia, vê várias métricas, recall, precision, enfim. Só que no final das contas, o que a gente quer é aumentar a produtividade do pessoal nas ferramentas internas lá da empresa. E eu sinto que tem uma carência muito grande de ferramentas para medir esse ganho de produtividade. E eu sempre bato muito na tecla do pessoal lá, falo, tudo bem, a gente está fazendo IA, a gente vai fazer aqui, ficar aqui, criando modelo de 90%, whatever. Mas o que importa é quanto que aumenta a produtividade, né? Não adianta você ter um modelo de 99%, qualquer coisa assim, se não aumenta a produtividade. E então eu ia perguntar para você, que é dessa área, alguma ferramenta, alguma dica que você tem para facilitar isso, porque eu sinto que não tem uma iniciativa forte deles para tentar criar métricas para monitorar esse tipo de coisa lá. Então não sei se tem alguma ferramenta, alguma coisa assim que mais fácil, algum método, sei lá, que facilitaria isso. Obrigado. Para fazer a coleta dos dados, né, seria realmente, talvez, aquelas ferramentas que eu indiquei ali. Às vezes, o Google Analytics, você consegue extrair alguns dados. Ou, às vezes, tiver alguma ferramenta de Analytics mesmo, né? Mas o ideal, assim, aplicar métricas é muito cultural, né? Eu acho que até por isso eu quis trazer o framework, para que, se vocês tiverem oportunidade, tentar levar isso para o time de vocês, se vocês não aplicam ainda, né? Tentar aplicar, entender com o time estratégico em qual jornada do usuário pode ser interessante extrair dados, só que dados com propósito. Então, por exemplo, você quer entender se as pessoas estão... taxa de venda, enfim, ou de a utilização de um freemium ou trial de um produto. Você precisa entender o momento que ele está fazendo isso e por que você quer extrair esse tipo de dado. Eu quero extrair para fazer determinada ação. E aí, construindo as estratégias a partir desses dados que vocês coletaram. Eu acho que um primeiro momento, talvez, de levar isso para um time seria de uma forma cultural. Levar a informação e a importância de utilizar métricas. Porque as métricas que vão ajudar o time a chegarem nos resultados esperados do produto mesmo, né? Porque imagina, como que a gente vai saber onde que a gente pode melhorar, onde que a gente pode atuar no produto se a gente não sabe de nada que as pessoas estão fazendo ali? É meio um tiro no escuro. Então, eu indicaria realmente, nesse momento que ainda ninguém vê valor, tratar de uma maneira mais cultural e levar informações relacionadas e o valor de ter essa cultura voltada para as métricas, para dados e análise de dados. É isso, obrigada. Se ligar o microfone fica mais fácil, né? Mais perguntas? Está lá. Aqui. Oi, eu queria saber como que você consegue adesão das pessoas para responderem, dos usuários para responderem
por exemplo, essas pesquisas? Porque, por exemplo, já teve caso da gente subir uma funcionalidade nova, uma tela nova, e colocar um call to action lá para responder, né, dar um feedback, se melhorou. E aí teve 5 respostas. E aí... Quantas respostas teve? 5. 5? E com essas 5 respostas, o que vocês analisaram? Porque, assim, até um conceito de Jacob Nielsen, né, que é o pai ali da experiência dos usuários, habilidade, ele fala que a gente pode fazer uma entrevista ou extrair dados de, no mínimo, 5 pessoas, né? Que com 5 pessoas a gente consegue identificar pelo menos 80% dos erros de uma interface. Então, depende muito do que tu conseguiu extrair dessas 5 pessoas. Não é um problema ter poucas pessoas, né, falando sobre o teu produto. Talvez o problema seja a qualidade das informações que ela está trazendo. E sobre isso, né, como que a gente consegue a adesão das pessoas? Uma coisa que eu percebi na minha jornada mesmo foi que, ao utilizar o Maze, eu consegui trazer muito mais gente para testar as minhas hipóteses, né, na parte da ideação ainda, né? Então, eu conseguia subir o meu protótipo lá e eu realmente enviava no LinkedIn para quem tivesse disposto ali, né, nas minhas redes sociais, para quem tivesse disposto a analisar uma hipótese de uma funcionalidade que eu queria testar. Eu acho que aí, realmente, abrindo para vários segmentos de pessoas, o interessante é entender quem são essas pessoas, né? Então, antes de entrar na tarefinha, entender primeiro quem é essa pessoa, se ela tem maturidade tecnológica, qual é o nicho de mercado dela, para você depois ir categorizando e colocando em caixinhas, né, os tipos de pessoas que realizaram tal tarefa, estão classificados em qual segmento. Talvez essa possa ser uma oportunidade ou uma possibilidade. Além disso, as pessoas também têm a prática de oferecer algo em troca das pessoas que vão testar ali o seu produto, né? Pode ser uma prática que vocês podem aderir também, de dar algum brinde, algum mimo, algum desconto também, né, ali no plano do produto. Mais alguém? Pessoal que está online também, se tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou mandar na área de Q&A, que a gente está acompanhando aqui também as perguntas online, né? E teve alguém que perguntou sobre os slides no Q&A ali do online. Os slides são disponibilizados na plataforma, onde você vê ali as palestras, vai ter um link com os slides ali também, que os palestrantes vão submeter por ali. Tá bom? Aqui no presencial, alguma pergunta? Dou-lhe uma, deixa eu conferir no online aqui, deixa eu pegar o computador. Vamos lá. Por enquanto não. Por enquanto não. Última chance. Mais alguém? Então, muito obrigado, uma salva de palmas. Parabéns. Eu queria agradecer também, a primeira vez que eu venho fazer uma palestra um pouco maior, assim, né? A primeira vez estreia aqui no TDC, foi muito legal. Obrigada, pessoal. Espero que eu tenha conseguido atingir meu objetivo, que era passar um pouco do que eu venho aprendendo nesse mundo de métricas.